Graças e paz, estamos aqui para mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje trataremos do tema generosidade e trabalho. Lição número 11 deste segundo trimestre, aliás, terceiro trimestre de 2021. O texto base para a nossa reflexão de hoje se encontra em Provérbios 10, verso 4, que diz o seguinte: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse tema, generosidade e trabalho, né, assim, nos remete a algumas reflexões acerca, primeiramente, do que significa trabalho. A palavra trabalho, ela tem uma origem na palavra latina tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura e também era um instrumento também que se usava para malhar o trigo, a cevada, o centeio, e ele era com três pontas, e algumas de suas pontas tinham até algumas pequenas lanças de metal a fim de poder dar um certo peso naquelas varas e elas poderem, ao bater nos cachos de cevada, de centeio, de trigo, né, poderem fazer um debule daqueles cereais. Mas é interessante saber que também era um instrumento de tortura, e ele geralmente se apresentava também com três hastes, né? Uma central, uma numa diagonal e outra em outra diagonal invertida, onde muitas das vezes as pessoas eram pregadas, né, com a sua cabeça apoiada naquele eixo vertical e os seus braços esticados nas diagonais, com as suas pernas também. Uma forma também de crucificação. Então, essa palavra trabalho, ela tem a ver com sofrimento. Mas vamos levar agora para o lado que, na verdade, será o lado mais abordado por esse estudo de hoje, que vem a se relacionar, embora não abandonar essa perspectiva de trabalho também ser algo ligado ao sofrimento, mas essa palavra hoje estará sendo mais utilizada, voltada para o sentido de que ela é mais utilizada como um elemento do estudo da economia. Adam Smith dizia que o trabalho era o fator de produção. Susana Albornoz, uma estudiosa que já mais próxima de nós, disse que ele é a essência do homem, o trabalho. E pode ter sido, inclusive, embasado esse pensamento dela na proposta que Karl Marx e Friedrich Engels colocou como trabalho em seus relatos acerca do que eles achavam das relações sociais dos homens em relação à atividade exercida no capitalismo, né, durante aquela égide do nascente capitalismo, onde que eles também associavam essa palavra ao sofrimento, mas eles queriam traduzi-la de uma forma mais voltada para a sociologia, ou seja, com um conteúdo mais sociológico, e eles acabaram definindo o trabalho como um elemento definidor do próprio ser, né? O definidor de sua dimensão ontológica, pois ele gera condições reais de possibilidade de existência, ou seja, sem o trabalho não há existência, pois não há como subsistir sem que haja o trabalho. Os gregos e os romanos, eles diferenciavam o trabalho em dois tipos de trabalho. O trabalho criativo, né, ou seja, o trabalho intelectual, que era aquele exercido pelos artistas, pelos filósofos mesmos, pensadores, instrutores, e pela nobreza, que se ocupava com a administração, a gerência, né, de todas as atividades, trabalhando muito mais com a mente do que com o próprio corpo. Então eles definiam, tanto gregos como romanos, o trabalho em dois elementos, um chamado criativo, né, que no grego se
traduz pela palavra ergone, ou no latim opus, né? E o trabalho braçal, que era o trabalho chamado penoso, né? Braçal, ser feito com os braços, né? Por isso penoso, por isso sacrificioso ao corpo. E no grego esse trabalho braçal ele se traduzia pela palavra ponose, né? Por isso que a palavra penosa ou penosidade se também origina nessa raiz grega ponose, né? Dizer sobre o trabalho braçal. O latino, ele já dizia que o trabalho braçal ele era o labor. Então, nós encontramos ainda muitas aproximações dessas definições do trabalho criativo ou intelectual, né? E do trabalho braçal ou do trabalho penoso, baseado também nessas palavras grega, como ergonomia, de onde vem ergonomia, ou seja, o estudo das melhores formas de se trabalhar, ou seja, da maneira mais adequada de usar o seu corpo no trabalho, e assim mesmo também vamos dizer assim, a tratativa da palavra opulência, né, que também origina a palavra opus. Inclusive nós vemos na Igreja Católica uma organização existente lá chamada Opus Dei, que quer significar o trabalho de Deus, né? E também lá, voltando ao trabalho braçal, né, no grego ponosia, ou seja, de penoso, ou no latim labore, de labor, né? Então essa diferenciação até hoje permanece. Diferenciação essa que é muito antiga, originada nas culturas greco-romanas. Hesíodo, já muitos séculos antes de Cristo, já dizia que a luta e a conquista deveriam ser ou se fundar na justiça e no trabalho. Então, o trabalho, em todos esses aspectos, seja ele o trabalho criativo ou o trabalho braçal, o trabalho intelectual ou o trabalho penoso, ele se reveste de um empreendimento onde há um dispêndio, um gasto de energia ou de ação. Para o quê? Para a transformação da natureza, segundo os economistas hoje nos colocam, né? Então, hoje, esse sentido da palavra trabalho está muito relacionado a isso, ao gasto de energia ou de ações para o quê? Para a transformação da natureza. Então, o trabalho é algo que pode ser bom ou ruim, dependendo de como você se submete a ele ou ele se submete a você. Então, nesse contexto é que a nossa lição de hoje vem trabalhar sobre a generosidade e o trabalho. E o primeiro ponto de nossa lição vai abranger a teologia do trabalho. O que se trata nesse sentido? Né? A teologia do trabalho. Qual é a aplicação de uma teologia ao trabalho? Theos, Deus, logia, estudo das coisas de Deus, referente a esse fenômeno de dispêndio de energia ou de ação para a produção de transformações da natureza. Qual é a teologia que envolve o trabalho? Nós temos que achar essa teologia, logicamente, na palavra de Deus. Ela nos orienta a sabermos como nos relacionarmos com esse fenômeno humano, que é o trabalho. E dentro dessa teologia do trabalho, ou seja, dessa natureza de seu ser, a natureza ontológica desse elemento, o trabalho, nós podemos perceber que ele traz um pensamento dualista. Esse pensamento dualista, dentro do propósito bíblico, esse dualismo se encontra em virtude de dois acontecimentos e de dois fatos, né? O primeiro acontecimento é que o trabalho já se verifica nas próprias ações do Deus Criador. Ele, por ser Deus Criador, ele precisou efetuar o quê? O dispêndio de ações ou de energia para transformação de algo, natural ou inatural, né? Ou supranatural, né? Ou anatural até, para que pudéssemos ter aquilo que hoje é natural. E também temos uma relação disso ao homem, ou seja, a aplicação dessa teologia à resposta humana
frente a esse elemento que está presente, inclusive, nas ações de Deus. Esse dualismo cria uma expectativa de que o trabalho seja bênção ou maldição. Esses são os aspectos teológicos que nós abordaremos neste estudo. O trabalho como bênção ou maldição. Nisso se resume a teologia do trabalho. Então já podemos passar para o segundo tópico de nossa lição, que é a origem do trabalho. E para isso nós vamos aqui pesquisar a nossa Bíblia para podermos verificar alguns pontos que nos orientam a encontrar essa origem. O primeiro verso indicado aqui para podermos falar sobre a origem do trabalho se encontra no capítulo 1, verso 3 do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. E lá diz o seguinte: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luz, né? O verbo aqui é um verbo de ação. Há uma determinação divina para que se forme, para que aconteça, para que venha a existir, a haver luz. E houve luz, ou seja, a partir de uma determinação divina, houve um acontecimento que deu origem a um outro elemento, a luz. Essa ação, esse verbo, né? Essa ação de Deus é um trabalho. Então nós vemos que a origem do trabalho ela não se encontra especificamente na existência humana ou a partir da existência humana, mas ela é anterior, ou seja, o próprio Deus produziu uma ação, um trabalho que fez acontecer uma transformação que gerou luz inicialmente. Então é o primeiro trabalho que nós temos registro, é um trabalho divino, um trabalho do Criador que transformou trevas em luz. Um outro versículo que há de nos orientar, né, está em Hebreus 11, verso 3. Vamos lá em Hebreus 11, verso 3, para dizer, para podermos ver o que nos diz a Bíblia acerca dessa origem do trabalho. Hebreus 11, 3. Diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos destacar então aqui que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, mais uma vez é reforçado no Novo Testamento a origem do trabalho como sendo um fenômeno ou um elemento que é anterior à existência humana. Então, a sua origem também se remete às ações divinas. Um outro verso encontrado em Gênesis 2, e mais propriamente no verso 15, diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora nós vemos que existe uma ação de Deus que dá ao homem uma comissão ou um comissionamento, onde agora ele vai praticar também ações para efetuar um determinado trabalho, né, e efetuar com esse trabalho a transformação da natureza. Qual é esse trabalho? O lavrar e o guardar o jardim. Aí já nós vemos a ligação do trabalho para com a raça humana, para com a espécie humana. Então aqui nós vemos também a origem do trabalho em relação ao homem, criatura de um Deus que produziu um determinado trabalho, né? Então aqui nós vemos que Deus fez a luz em Gênesis, em Hebreus vemos que ele criou o mundo, e vemos que o homem passou a quê? A guardar e lavrar o jardim, ou seja, um trabalho de um mordomo, porque aqui Deus não dá ao homem o jardim para que ele faça o que quiser, mas ele coloca o homem no jardim para o guardar e lavrar. Lavrar é justamente a palavra que indica aquele que é o lavrador.
né? E é uma palavra muito interessante que me remete ao pensamento daquelas pessoas que trabalham diretamente com a terra. O lavrador é aquele que prepara a terra, que desbasta os matos, que limpa o solo, né? Roça, coivara, que é uma palavra que talvez vocês não reconheçam, mas aqui na nossa região, coivarar é o quê? O mato roçado, você juntar ele em montes e fazer verdadeiras leiras com as varas. Então, coivarar é isso, né? Fazer leiras, fazer ajuntamentos do mato para que possa se ter, então, uma área limpa, e naquela área limpa é feita a capina, né? Depois da roçada, da coivarada, a capina, ou seja, remover então as raízes, aquelas coisas que na superfície vão impedir que você trabalhe de forma mais confortável, né? Então você remove na capina os matos que ficaram mais baixos, né? Remove as raízes que podem atrapalhar o arado, ou mesmo o funcionamento da enxada para fazer o quê? Valas, sulcos, covas, para você plantar então aquilo que você deseja. Então o lavrador é esse homem que faz isso, que limpa a terra e nela efetua um plantio, e esse plantio segue um processo onde que ele precisa novamente efetuar capinas, uma, duas ou três, dependendo da cultura, né, para após então fazer a colheita daquilo que plantou. Isto é a atividade do lavrador, é um trabalho. Como o grego e o romano diz, existe realmente uma diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Inicialmente, os dois são necessários, porque mesmo aquele que trabalha com os seus braços, é necessário a sua mente para desenvolver cada vez mais tecnologias que deem a ele o quê? Uma maior produtividade, ou seja, produzir maior quantidade, com menor dispêndio de energia e com maior eficácia, ou seja, produzindo mais e melhor, quantitativa e qualitativamente. Então, o trabalho exige, em maior ou menor proporção, né, um esforço intelectual, assim como um esforço corporal. Então, a origem do trabalho já está encontrada na palavra de Deus, ela tem a sua origem inicial no próprio Deus e depois ele nos comissiona a também trabalhar. Nesse cenário, o terceiro tópico da lição traz uma avaliação sobre o valor deste trabalho. Então, o terceiro tópico da nossa lição é o valor do trabalho. Falar de valor de trabalho é muito complexo, nós teríamos que dar uma aula de economia aqui. Nós não queremos falar detalhadamente sobre, por exemplo, a mais-valia, né? Uma designação dada por Karl Marx e Friedrich Engels, mas em termos assim, a mais-valia seria o aumento do valor de um bem sem mudar a essência daquele bem, por força de elementos externos, ou seja, essa modificação do valor se dá por força de elementos externos, sem haver alteração do próprio bem. Imaginemos então algo que é encontrado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a própria gasolina, né? A gasolina é um elemento que tem o seu valor, o seu custo de extração do petróleo, de beneficiamento, de refinamento, de distribuição e, ao fim, de armazenamento e comercialização. Somando todos os custos, isso tem um determinado preço, baseado no quê? Nos custos, na margem de lucro de cada uma dessas etapas, até chegar no consumidor final, ele tem um preço. Mas esse preço pode sofrer o quê? Influências externas, que não alteram aquele elemento, a sua constituição, né? Ou seja, a sua substância em si não se altera, continua sendo gasolina, com todas as suas propriedades físicas e químicas, e, no entanto, ele sofre alteração de valor em função o quê? De fenômenos externos. Por exemplo, uma guerra no Oriente Médio, onde que aconteceu isso no Iraque, né? Onde que são queimados os poços de petróleo, né? São destruídas as máquinas, então há uma escassez desse elemento.
Automaticamente, por sua raridade, ele eleva o seu preço. Agora vamos falar do trabalho como ação, né? De uma forma geral, no seu valor ontológico, não no seu valor econômico. Nós temos que achar, então, o valor do trabalho em nossa vida. Teologicamente falando, nós encontramos então o quê? Agora, um momento em que nós devemos pensar acerca do valor do trabalho para a nossa vida. Não o valor econômico, mas o valor ontológico, a sua importância dentro de nossa vida. Porque provavelmente, economicamente, você não poderá estabelecer esses valores. É o mercado quem vai estabelecer para você, em termos econômicos. Mas em termos ontológicos, você pode achar um local segundo uma proposta teológica que a Bíblia nos traz. E vamos ver então como achar esse valor do trabalho em nossa vida a partir de orientações que a própria Bíblia nos traz. Vamos ver o que está em Provérbios 6, os versos de 6 a 11. Vamos ver então em Provérbios 6, de 6 a 11, o que nós temos na Bíblia que nos orienta a isso. Diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, dormitando ou cochilando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui, o autor de Provérbios nos chama a atenção para uma coisa: olha, não fique ocioso, não espera cair do céu, não, porque senão você pode morrer de fome. Você pode padecer extremas necessidades sem ser necessário. Olhe para a formiga. Ela não precisa de nenhum comandante, mas ela faz tudo isso que nós vemos ela fazer para o quê? Para a sua subsistência, para que ela possa subsistir honradamente. Agora vamos ver o que está em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11. Vamos ver o que está escrito aqui. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Opa! Mais uma vez ele ressalta aquilo que o autor de Provérbios nos ensina. Ó, tem alguns aí que são preguiçosos, olha. Comam do próprio pão, não comam o pão do amigo, não. Não comem o pão do irmão, não. Não fique atrás da igreja buscando o seu sustento. Faça a sua parte. Agora vamos mais uma vez ver os livros poéticos aqui, os livros de sabedoria, aliás, e vamos ver o que em Eclesiastes 4:6 nos ensina acerca do trabalho. Diz o seguinte: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, o que nós temos aqui? Uma situação que é dicotômica em relação à anterior. Uma estava se falando da preguiça, olha, você vai passar necessidade. Outro está falando, olha, você preguiçoso não come dos outros, não, vai comer o seu. Né? Tenha vergonha na cara. Aqui ele já diz o seguinte: mas também não queira encher as duas mãos e sofrer, se afligir por causa disso, apenas para ter mais do que precisa. Em Eclesiastes 2:24 encontramos também o seguinte: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Qual é a proposta agora? O equilíbrio. O equilíbrio. Não trabalhe demais para você não ficar avarento, ganancioso, e nem de menos para que não passe necessidade. E aí vemos também lá Paulo ensinando ao seu discípulo Filemon algumas orientações acerca disso também. Vamos ver o que Paulo diz a Filemon, a sua epístola a Filemon, 1:15. Vamos ver aqui. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses
para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aqui Paulo já fala o seguinte: Filemon era um escravo, né? Ele era, aliás, ele era um senhor de escravos. E ele fala para que nós venhamos a tratar os nossos empregados como irmãos, não como servos. Por quê? Porque há muitos hoje em dia que exploram a mão de obra alheia de forma que provocam tal sofrimento ao seu semelhante que se acha mais poderoso, mais capaz, mais aventurado do que aquele que o serve. Então aqui nós já vemos não em relação às riquezas, mas aquilo que vem daqueles que produzem a riqueza. Para você deve-se ter o que? Um certo cuidado, né, para com aqueles que nos ajudam em nosso trabalho. E em 1 Pedro, né, 3,16, nós vemos também uma outra orientação muito próxima dessa, que diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Por que Pedro está falando isso daqui, né? Ele fala do amor fraternal. Sabe por quê? Porque se você oprime o seu trabalhador, provavelmente você não vai ter um bom testemunho diante dos ímpios, diante dos pecadores, diante daqueles que ainda não conheceram a Jesus. Então o trabalho, ou a exploração do trabalho, é algo que pode ser bênção ou maldição. Voltamos aqui àquela questão da teologia do trabalho. Portanto, podemos passar agora para o quarto tópico da nossa lição, que fala sobre a função do trabalho. Vendo isto, qual é a função do trabalho? Nós vimos aqui anteriormente agora o seu valor, né? O trabalho tem o seu valor. Muitas das vezes não é medido por nós, é um mercado que coloca preço nele. Por outro lado, não devemos ser ociosos e nem avarentos, e tampouco opressores. Agora nós queremos então situar o trabalho e a sua função nesse ponto de vista teológico de nossa lição, né? Perguntando qual é a função do trabalho. Ora, a função do trabalho é uma função de auferição de nobreza e de utilidade, como vimos aqui anteriormente. Todos esses versículos nos remeteram a fazer uma reflexão e chegar à conclusão que o trabalho ele tem uma função de nobreza e de utilidade. Nobreza por quê? Porque através dele provamos aos outros que podemos produzir a nossa subsistência de forma digna, sem a exploração, sem a avareza. E também o preguiçoso tende a roubar, então também podemos provar a nossa nobreza dizendo que não necessitamos de nos apropriar daquilo que é alheio. E também uma utilidade, né? Tem uma função de utilidade, não só de nobreza, como de utilidade, porque ela proverá, o trabalho proverá a nossa subsistência, o nosso sustento. E voltando ao que falamos no início, né, esse elemento definidor do próprio ser, como Marx dizia, né, ele gera as condições reais de possibilidade de existência e de subsistência. Então, com o trabalho, nós temos, então, essa função de utilidade para a nossa subsistência. Portanto, o trabalho não é um fim em si mesmo, mas um meio para nós podermos, com ele, provermos de nobreza ao nosso ser e de utilidade à nossa existência. Então, leva-nos a função do trabalho a nos tornarmos o que? Realistas. Trabalharmos com a ideia de que esse dispêndio de ações, né, ou de energia deve ser realizado para que nós possamos, então, revelar a nobreza e a utilidade do trabalho, não sendo avarentos e também não sendo preguiçosos, não sendo exploradores e tampouco roubadores do que é do próximo. Então, nós verificamos que a função do trabalho é uma função que nos traz a ideia própria do tema de nossa lição.
o trabalho ele tem uma função de generosidade para com nosso próprio ser, porque com o trabalho podemos trazer ao nosso ser, né, a expectativa de nobreza e de utilidade, assim como podemos revelar que a origem do trabalho, sendo ela localizada no próprio Criador e como sendo uma designação, uma tarefa para nós desde o Jardim do Éden, seria uma resposta de generosidade e de mordomia cristã para com a existência desse fenômeno, desse elemento que é o trabalho, que para Adam Smith seria o fator de produção, para Susana Albornoz a essência do homem, e para Marx, né, o fator gerador de condições reais para a possibilidade de existência. Assim, podemos concluir com aquilo que está em 1 Coríntios 15, verso 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Especificamente aos Coríntios, Paulo dá uma orientação acerca do trabalho que eles faziam com o conteúdo da igreja, vamos dizer assim, voltado para definir aquele que era o trabalho da igreja. Mas há uma extensividade muito maior do que apenas o trabalho e da obra do Senhor, porque essa obra se originou no próprio Senhor. Ele a colocou no Éden para que Adão pudesse guardar e lavrar aquele jardim. Ele estendeu esse trabalho durante toda a existência humana como uma forma de podermos o quê? Trazer para o nosso ser a nobreza e a utilidade, respondendo assim a esse comissionamento que ocorreu lá no Éden. E, portanto, essa obra do Senhor, né, essa obra do Senhor começou lá no Éden. O nosso trabalho, então, deve ser visto como um trabalho para o Senhor, um comissionamento que o Senhor nos deu. Portanto, devemos sempre ter em mente que o nosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor. O trabalho é uma expressão de generosidade e mordomia. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.